Revista Espírita 1859, volume 2, Jornal de Estudos Psicológicos, março de 1859, número 3, parte B, Palestras Familiares de Além Túmulo, Paul Gaimat. Médico da Marinha e viajante naturalista, falecido a 11 de dezembro de 1858, na idade de 64 anos. Foi evocado a 24 do mesmo mês por um de seus amigos, o Sr. Sardou. 1. Evocação. Eis-me aqui. Que queres? 2. Qual é o teu estado atual? Estou errante como os espíritos que deixam a terra e sentem o desejo de avançar pelo caminho do bem. Buscamos, estudamos e depois escolhemos. 3. Modificaram-se as tuas ideias sobre a natureza do homem? Muito bem podes avaliar. 4. Que pensas agora sobre o gênero de vida que levaste na existência que acabas de deixar aqui na Terra? Estou contente porque trabalhei. 5. Pensavas que para o homem tudo acabasse no túmulo. Daí o seu epicurismo e o desejo que por vezes exprimias de viver séculos a fim de bem gozar a vida. Que pensas dos vivos que têm apenas essa filosofia? Lamento-os, embora isto lhes sirva. Com um tal sistema podem apreciar friamente tudo quanto entusiasma os outros. Isto lhes permite julgar de maneira sadia as boas coisas que facilmente fascinam os crédulos. Nota. É a opinião pessoal do espírito que damos como tal e não como máxima. 6. O homem que se esforça moralmente, mais do que intelectualmente, procede melhor do que aquele que se liga, sobretudo, ao progresso intelectual e despreza o moral? Sim, o aspecto moral é mais importante. Deus dá espírito como recompensa aos bons, ao passo que o moral deve ser adquirido. 7. Que entendes por espírito que Deus dá? Uma vasta inteligência. 8. Entretanto, há muitos maus que possuem uma vasta inteligência. Já o disse. Perguntaste o que era preferível procurar adquirir, e eu vos disse que o moral era preferível. Mas quem trabalha o aperfeiçoamento do seu espírito pode adquirir um alto grau de inteligência. Quando compreendereis os subentendidos? 9. Estás completamente desprendido da influência material do corpo? Sim, aquilo que a respeito vos foi dito alcança apenas uma classe da humanidade. Nota. Aconteceu algumas vezes que espíritos evocados, mesmo alguns meses depois de sua morte, declararam que ainda se encontravam sob a influência da matéria. Todos eles, porém, tinham sido homens que não haviam progredido, nem moral, nem intelectualmente. É a esta parte da humanidade que se refere o espírito de Paul Gaimat. 10. Tiveste na Terra outras existências além da última? Sim. 11. Esta última é uma consequência da precedente? Não. Houve um grande intervalo entre elas. 12. Apesar do intervalo, não poderia, entretanto, haver uma certa relação entre essas duas existências? Se bem me entendes, cada minuto desta vida é consequência do minuto anterior. Nota. Assistindo a esta reunião, o Dr. B. externou a opinião de que certos instintos, por vezes despertados em nós, bem poderiam ser o reflexo de uma existência anterior.
Cita vários casos perfeitamente verificados em senhoras jovens que, durante a gravidez, foram levadas a atos ferozes, como, por exemplo, uma que se atirou ao braço de um empregado do açougue e lhe deu valentes dentadas. Outra que cortou a cabeça de uma criança e ela própria a levou ao comissariado de polícia. Uma terceira que matou o marido, cortou-o em pedacinhos, salgou e dele se alimentou durante vários dias. Perguntou aquele médico se em existência anterior não teriam elas sido antropófagas. 13. Ouviste o que acaba de dizer o Dr. B. Serão esses instintos que nas senhoras grávidas têm o nome de desejos uma consequência de hábitos concentrados de uma existência anterior? Não, são uma loucura transitória, uma paixão no seu mais alto grau. O espírito fica eclipsado pela vontade. Nota. O Dr. B faz notar que os médicos consideram realmente esses atos como casos de loucura passageira. Nós compartilhamos de tal opinião, mas por outros motivos, uma vez que as pessoas não familiarizadas com os fenômenos espíritas geralmente são levadas a atribuí-los exclusivamente às causas que conhecem. Estamos persuadidos de que devemos ter reminiscências de certas disposições morais anteriores. Diremos até que é impossível que as coisas se passem de outro modo, pois o progresso só se realiza paulatinamente. Mas não é este o caso de que se trata, porque as pessoas em causa não davam nenhum sinal de ferocidade, fora daquele estado patológico. Evidentemente, nelas não havia senão uma perturbação momentânea das faculdades morais. Reconhece-se o reflexo das disposições anteriores por meio de outros, de certa maneira inequívocos, que desenvolveremos em artigo especial apoiado pelos fatos. 14. Em tua última existência, realizaste simultaneamente progresso moral e intelectual? Sim, principalmente intelectual. 15. Poderias dizer-nos qual o gênero de tua penúltima existência? Fui obscuro. Tive uma família que tornei infeliz. Mais tarde, o espiei duramente. Mas por que me perguntais? Isso já passou e agora me acho em novas fases. Nota. Paul Guémard morreu solteiro com a idade de 64 anos. Mais de uma vez se lamentou por não haver constituído um lar. 16. Esperas reencarnar brevemente? Não, quero antes pesquisar. Gostamos deste estado de praticidade porque a alma é mais senhora de si. O espírito tem mais consciência de sua força. A carne pesa, obscurece e entrava. Nota. Todos os espíritos dizem que no estado de erraticidade pesquisam, estudam, observam a fim de fazer a escolha. Não está aí a contrapartida da vida corporal? Não erramos às vezes durante anos antes de nos fixarmos numa carreira que consideramos mais adequada ao nosso progresso? Por vezes, não a mudamos à medida que amadurecemos? Cada dia não é empregado em buscar o que fazer no dia seguinte? Ora, que representam as diversas existências corpóreas para o espírito, se não fazes períodos, dias da vida espírita, a qual é, como bem o sabemos, a vida normal, pois a vida corpórea é apenas transitória e passageira? Nada mais sublime que esta teoria. Não está ela em correspondência com a harmoniosa grandiosidade do universo? Ainda uma vez, não fomos nós que a inventamos e lamentamos não possuir esse mérito. Entretanto,
quanto mais a aprofundamos, mais a achamos fecunda em soluções de problemas até aqui inexplicados. 17. Em que planeta pensas ou desejas ir reencarnar? Não sei. Dai-me tempo para procurar. 18. Que gênero de existência pedirias a Deus? A continuação desta última, o maior desenvolvimento possível das faculdades intelectuais. 19. Parece que colocas em primeira linha as faculdades intelectuais e deixa as faculdades morais em segundo plano, contrariando o que disseste anteriormente. Meu coração ainda não se encontra suficientemente bem formado para poder apreciar as outras. 20. Vês outros espíritos e com eles entras em relação? Sim. 21. Entre esses há alguns que tiveste conhecido na terra? Sim, Dumont d'Urville. 22. Vês também o espírito de Jacques Arago com quem viajaste? Sim. 23. Esses espíritos estão nas tuas condições? Não. Uns são mais elevados, outros mais embaixo. 24. Referimos-nos aos espíritos de Dumont d'Urville e de Jacques Arago. Não quero especificar. 25. Está satisfeito por havermos evocado? Sim, principalmente por causa de uma pessoa. 26. Poderemos fazer algo por ti? Sim. 27. Se te evocássemos em alguns meses, terias a bondade de nos responder algumas perguntas? Com prazer. Adeus. 28. Tu te despedes. Queres ter a bondade de dizer para onde vais? Neste passo, para empregar a linguagem de alguns dias passados, vou atravessar um espaço 1000 vezes mais considerável que o percurso que fiz na Terra em minhas viagens, que considerava tão longínquas. E isto em menos de um segundo, de um pensamento. Vou a uma reunião de espíritos, onde tomarei lições e onde poderei aprender minha nova ciência, minha vida nova. Adeus. Observação. Quem tivesse conhecido perfeitamente o Sr. Paul Guerrimard, confessaria que esta comunicação está marcada pelo cunho de sua individualidade. Aprender, ver, conhecer era sua paixão dominante. Eis o que explica suas viagens à volta do mundo, as regiões do Polo Norte, suas excursões à Rússia e à Polônia, quando da primeira irrupção de cólera na Europa. Dominado por esta paixão e por esta necessidade de a satisfazer, conservava um raro sangue frio ante os maiores perigos. Assim, por sua calma e por sua firmeza, soube livrar-se das garras de uma tribo de antropófagos que o haviam surpreendido no interior de uma ilha da Oceania. Uma palavra sua caracteriza perfeitamente essa avidez de ver fatos novos, de assistir ao espetáculo de acidentes imprevistos. Um dia, diante do mais dramático período de 1848, exclamou ele: que felicidade viver numa época tão fértil em acontecimentos extraordinários e imprevistos. Quase que unicamente voltado para as ciências que tratam da matéria organizada, seu espírito havia negligenciado muitos as ciências filosóficas. Assim, poder-se-ia dizer que lhe faltava elevação em tais ideias. Contudo, nenhum ato de sua vida prova que jamais tivesse desconhecido as grandes leis morais impostas à humanidade. Em suma, o Sr. Paul Guerrimard tinha uma bela inteligência, essencialmente probo e honesto,
naturalmente obsequioso. Era incapaz de causar o menor prejuízo a quem quer que fosse. Apenas se lhe pode fazer a censura de ter sido, talvez, demasiadamente amigo dos prazeres, mas nem o mundo nem os prazeres corromperam o seu raciocínio ou o seu coração. Assim, o Sr. Paul Guimard mereceu as saudades de seus amigos e de quantos o conheceram. Sardou. Senhora Reynolds, sonâmbula falecida em Annonay há cerca de 1 ano, embora analfabeta, tinha uma lucidez notável, sobretudo em questões médicas. Pensando que pudesse obter ensinamentos úteis, um dos nossos correspondentes, que a conhecera, dirigiu-nos algumas perguntas para lhe serem feitas, caso julgássemos conveniente interrogá-la. Foi o que fizemos na sessão da Sociedade de 28 de janeiro de 1859. As do nosso correspondente juntamos algumas perguntas que nos pareceram interessantes. 1. Evocação. Eis-me aqui. Que quereis de mim? 2. Tendes uma lembrança exata de vossa existência corpórea? Sim, muito precisa. 3. Podeis descrever-nos vossa situação atual? É a mesma de todos os espíritos que habitam a Terra. Geralmente, possuem a intuição do bem e, no entanto, não podem conseguir a felicidade perfeita, reservada somente a maior grau de perfeição. 4. Quando viva, éreis sonâmbula lúcida. Podereis dizer-nos se vossa lucidez de então era análoga à que tendes agora como espírito? Não, era diferente, pois não tinha a prontidão, a justeza que meu espírito possui agora. 5. A lucidez sonambúlica é uma antecipação da vida espírita, isto é, um afastamento do espírito em relação à matéria? É uma das fases da vida terrena, mas a vida terrena é a mesma que a vida celeste. 6. Que quereis significar dizendo que a vida terrena é a mesma que a vida celeste? Que a cadeia das existências é formada de anéis seguidos e contínuos. Nenhuma interrupção lhe suspende o curso. Pode, pois, dizer-se que a vida terrena é a continuação da vida celeste precedente e o prelúdio da vida celeste futura, e assim por diante, para todas as encarnações que o espírito vem a ter. Isto faz que entre duas encarnações não haja uma separação tão absoluta como pensais. Observação. Durante a vida terrestre, o espírito ou alma pode agir independentemente da matéria, e em certos momentos o homem goza a vida espírita durante o sono ou mesmo em estado de vigília, desde que as faculdades do espírito se exercem malgrado a presença do corpo. Há entre a vida terrestre e a vida de além-túmulo uma constante correlação, que levou a senhora Renaud a dizer que era a mesma. A resposta subsequente esclareceu o seu pensamento. 7. Por que então nem todos são sonâmbulos? É que ainda ignorais que todos vós o sois, no sono ou em vigília, mas em graus diversos. 8. Compreendemos que todos o sejamos mais ou menos durante o sono, desde que o estado de sonho é uma espécie de sonambulismo imperfeito. Mas que quereis dizer quando afirmais que o somos mesmo em estado de vigília? Não tendes intuições despercebidas e que não passam de uma faculdade do espírito? O poeta é um médium, um sonâmbulo.
9. Vossa faculdade sonambúlica contribuiu para o desenvolvimento do vosso espírito depois da morte? Pouco. 10. No momento da morte, estiveste perturbada muito tempo? Não. Reconheci-me imediatamente. Estava rodeada de amigos. 11. Atribuis o vosso pronto despreendimento à vossa lucidez sonambúlica? Sim, um pouco. Eu tinha um conhecimento antecipado da sorte dos agonizantes, mas isto não me teria servido de nada se eu não tivesse uma alma capaz de achar uma vida melhor por outros meios, além de boas faculdades. 12. É possível ser bom sonâmbulo sem possuir um espírito de ordem elevada? Sim, as faculdades sempre estão em relação. Apenas vos enganais quando pensais que essas faculdades requeiram boas disposições. Não, por vezes o que pensais ser um bem é um mal. Se não o compreendeis, eu desenvolverei esta ideia. Há sonâmbulos que conhecem o futuro, contam fatos passados dos quais nenhum conhecimento possuem em estado normal. Outros há que descrevem perfeitamente o caráter das pessoas que os interrogam, dizem a idade exatamente, assim como a quantia que tem no bolso, etc. Isto não requer nenhuma superioridade real. É apenas o exercício da faculdade que possui o espírito e que se manifesta nos sonâmbulos adormecidos. O que requer uma real superioridade é o emprego que podem fazer para o bem. É a consciência do bem e do mal. É conhecer Deus melhor que os homens. É poder dar conselhos aptos a fazer progredir na vida do bem e da felicidade. 13. O uso feito de uma faculdade influi sobre o estado de espírito do sonâmbulo após a morte? Sim, e muito, assim como o bom ou mau uso de todas as faculdades dadas por Deus. 14. Podeis explicar como tendes conhecimentos médicos sem ter desfeito qualquer estudo? É sempre uma faculdade do espírito. Outros espíritos me aconselhavam. Eu era médium, eis o estado de todos os sonâmbulos. 15. Os medicamentos prescritos por um sonâmbulo são sempre indicados por um espírito ou são dados instintivamente, assim como os animais buscam a erva que lhes é salutar? São indicados caso peça conselho ou quando sua experiência não lhe baste. Eles os conhecem por suas qualidades. 16. O fluido magnético é o agente da lucidez dos sonâmbulos como a luz o é para nós? Não, é o agente do sono. 17. O fluido magnético é o agente da visão no estado de espírito? Não. 18. Não vedes aqui tão claramente como se estivesseis viva com o vosso corpo? Agora vejo melhor. Vejo além disso o homem interno. 19. Podereis ver-nos da mesma maneira se estivéssemos na obscuridade? Igualmente bem. 20. Vedes mais ou menos como nos veríeis quando viva e em estado sonambúlico? Melhor ainda. 21. Qual o agente ou intermediário que vos faz ver? Meu espírito. Não tenho olhos nem pupilas, não tenho retina nem cílios. Entretanto, vejo melhor do que cada um de vós vê o vizinho. Vedes pelos olhos, mas quem vê é o vosso espírito. 22. Tendes consciência da obscuridade? Sei que ela existe para vós, não para mim. Observação. Isto confirma o que sempre nos foi dito,
que a faculdade de ver é uma propriedade inerente à natureza, mesma do espírito e que reside em todo o seu ser, enquanto no corpo é localizada. 23. A dupla vista pode ser comparada ao estado sonambúlico? Sim, a faculdade não vem do corpo. 24. O fluido magnético emana do sistema nervoso ou está espalhado na atmosfera? Do sistema nervoso, mas o sistema nervoso o tira da atmosfera, sua fonte principal. A atmosfera não o possui em si. Ele vem dos seres que povoam o universo. Ele não é produzido pelo nada. É antes uma acumulação de vida e de eletricidade, desprendida dessa multidão de existências. 25. O fluido nervoso é um fluido próprio ou seria resultado da combinação de todos os outros fluidos imponderáveis que penetram nos corpos, tal como o calórico, a luz, a eletricidade? Sim e não. Não conheceis os fenômenos suficientemente para assim falar. Vossos vocábulos não exprimem aquilo que quereis dizer. 26. Qual a causa do entorpecimento produzido pela ação magnética? A agitação produzida pela sobrecarga de fluido que o magnetiza acumula. 27. O poder magnético do magnetizador depende de sua constituição física? Sim, mas muito de seu caráter. Numa palavra, depende dele mesmo. 28. Quais as qualidades morais que podem ajudar ao sonâmbulo no desenvolvimento de sua faculdade? As boas. Perguntaste quais as que podem ajudar. 29. Quais os efeitos que mais o prejudicam? A má-fé. 30. Quais as qualidades mais essenciais para o magnetizador? O coração, as boas intenções, sempre firmes, o desinteresse. 31. Quais os defeitos que mais o prejudicam? As más inclinações, ou melhor, o desejo de prejudicar. Vieis os espíritos quando viva e em estado sonambúlico? Sim. 33. Por que nem todos os sonâmbulos os veem? Todos os veem por momentos e em diversos graus de clareza. 34. De onde vem a certas pessoas não sonâmbulas a faculdade de ver os espíritos no estado de vigília? Isso é dom de Deus, como para os outros a inteligência e a bondade. 35. Tal faculdade resulta de uma organização física especial? Não. 36. E pode ser perdida? Sim, tanto quanto pode ser adquirida. 37. Quais as causas que podem determinar a sua perda? Já o dissemos, as intenções malévolas. Como primeira condição, é necessário propor-se a fazer bom uso dela. Isto posto, deve-se julgar se tal favor é merecido, pois que ele não é dado inutilmente. O que prejudica os que a possuem é que ela se mescla sempre essa infeliz paixão humana, que tão bem conheceis, o orgulho, mesmo quando tem o desejo de levar a melhores resultados. Vangloriar-se daquilo que é apenas obra de Deus é muitas vezes quererem tirar proveito. Adeus. 38. Saindo daqui, onde ireis? As minhas ocupações. 39. Poderíeis dizer-nos quais são essas ocupações? Tenho algumas, assim como vós. Procuro instruir-me e para isso frequento a sociedade dos que são melhores do que eu. Para descansar, faço o bem. Minha vida se passa na esperança de atingir uma felicidade maior.
Não temos necessidades materiais a satisfazer e, consequentemente, toda a nossa atividade visa ao nosso progresso moral.